os arquivos, durante... para boa parte das escolas, eles cumprem apenas uma função que é administrativa, né, e mesmo assim, essa organização que é feita para o cumprimento dessa função organizativa, administrativa dos arquivos, ela também é limitada, né, por falta de recursos, por falta de pessoal capacitado. Então, algumas dessas coisas, algumas dessas reflexões que eu pretendo trazer aqui hoje, assim, e que, para que fique claro, a gente vai fazer uma diferenciação aqui, embora a gente não vai deixar de falar, mas a gente vai fazer uma diferenciação aqui, para esse minicurso, dessas possibilidades, dessas potencialidades dos arquivos escolares. Vamos tentar tratar aqui, vamos enfatizar, pelo menos é essa a minha ideia, a questão para o ensino de história, né, para a questão do patrimônio, né, e não necessariamente todas as potencialidades que esse arquivo escolar tem para pesquisa, que a gente sabe que são muitos também. Né? Vou dar depois alguns exemplos, assim, que são também da minha trajetória como pesquisadora, e que por isso até comecei também a pensar os arquivos escolares com as suas possibilidades didáticas, pedagógicas, por causa da questão do meu contato com esses arquivos durante a minha pesquisa, né? A gente podia fazer uma dinâmica antes de começar, que assim, eu me sentiria mais à vontade se vocês quisessem fazer comentários ou perguntas pelo chat ou pelo microfone mesmo, enquanto eu for falando, vocês fiquem à vontade, tá bom? Não precisa esperar, a gente pode combinar assim. A gente não precisa esperar eu falar tudo para vocês. Vocês podem me interromper se quiserem, tá? Podem fazer perguntas aqui pelo áudio ou pelo chat, fiquem à vontade, tá? Acho que assim fica mais dinâmico e depois vocês não perdem se quiserem comentar ou perguntar alguma coisa enquanto eu estiver falando. Eu fiz uma ementa para esse minicurso, mas eu não sei se vocês tiveram contato com essa ementa. Pode passar, por favor, o Evandro. Acho que nem vai dar para ler aí, que está muito pequenininho, mas a ideia, quando eu fiz a ementa desse minicurso, era pensar justamente isso que eu estava falando para vocês, dessas possibilidades, para além de tudo aquilo, de toda a riqueza, de toda a potencialidade que o arquivo escolar traz para a pesquisa da história da educação, é pensar mesmo de que maneira que esse acervo que as escolas guardam, eles podem ser interessantes, eles podem ser muito ricos para o ensino de história, para atividades com os estudantes de análise documental, né? Porque para a gente tentar pensar um pouco o ensino de história para além dos conteúdos prescritos, né? Enfim, um pouco nessa temática, assim, que é a proposta desse minicurso, né? E aí eu fiz uma divisão para esses 3 dias que eu espero que vocês me acompanhem aqui. Eu fiz uma divisão, aí você pode passar, por favor, Evandro? Eu fiz uma divisão aqui, pensando que hoje a gente faria uma introdução sobre os tipos documentais, a questão da cultura escolar e da memória que esses arquivos escolares guardam, né? Seria alguns pressupostos teóricos, na verdade, para a gente pensar os arquivos escolares, né? Esses pressupostos teóricos que eu pretendo abordar com vocês aqui nesse primeiro dia, são bem gerais, especialmente esse de cultura escolar, mas que são fundamentais para a gente entender por que hoje em dia, por que é agora, por que é nesse momento, por que é de uns tempos para cá que a gente tem valorizado e buscado fazer essas reflexões e essas análises sobre os arquivos escolares, né? E acaba que toda a ideia
de pensar tanto as possibilidades para a pesquisa histórica, quanto as possibilidades para o ensino de história, eles partem de um princípio, de uma ideia, que é a ideia de uma mudança muito significativa, que é desse conceito de cultura escolar, né? Então, eu queria que hoje, durante esse tempo que a gente tivesse aqui, que a gente tratasse um pouco mais dessas ideias mais gerais, mais teóricas a respeito desses aspectos, né, dos documentos, das condições desses documentos, da cultura e da memória, no geral, que esses arquivos guardam, né? Para amanhã, a gente começar a ver algumas possibilidades de atividades, tanto atividades propriamente do ensino para o ensino de história, explorando o acervo desses arquivos escolares, quanto também de educação patrimonial e atividades transversais que seriam interessantes para abordar com várias disciplinas, né? E aí, com exemplos concretos que eu busquei em algumas bibliografias, publicações de experiências nesse sentido, que podem ser inspiradoras para a prática do professor, né, da professora. E para no terceiro dia, a gente falar, eu gostaria de apresentar para vocês algumas práticas concretas também, exemplos de atividades na verdade, a gente tem no centro pedagógico, a nossa estrutura, o nosso modelo curricular, ele é um pouco diferente, porque ele nos permite ter uma espécie de disciplinas optativas com os estudantes, sabe? O que facilita muito para o trabalho do professor de história, ou de qualquer professor, na verdade. Então, só para vocês entenderem em que contexto que eu fiz algumas práticas usando o arquivo escolar do centro pedagógico com os meus estudantes, assim. Muito embora não seja impossível, e eu vou dar exemplo de como adaptar, mas não seja impossível a gente fazer isso dentro da própria aula de história, essa experiência que eu tive no centro pedagógico usando o arquivo escolar, ela foi dada no momento que nós temos no nosso currículo, na nossa matriz curricular, que é o grupo de trabalho diferenciado. O grupo de trabalho diferenciado, ele é um momento dentro da matriz curricular da escola, ele é obrigatório para os estudantes, mas eles funcionam como disciplinas optativas, sabe? Inclusive com os alunos mais velhos, né, do Fundamental 2, no centro pedagógico a gente trabalha com segundo e terceiro ciclo. Segundo e terceiro ciclo, história, o componente curricular específico, né, com professor especialista. Mas eles escolhem quais disciplinas eles vão fazer nesse grupo de trabalho diferenciado. Então, são com turmas reduzidas, eles acontecem toda semana, nós temos 3 momentos por semana desses grupos de trabalho diferenciados, então é apresentado um leque de possibilidades, de cursos, de abordagens dentro ou fora do componente curricular, e a gente consegue trabalhar isso fora do horário da aula de história, por exemplo, sabe? Do que seria do componente curricular história, assim. Então, muitas dessas atividades, na verdade, todas essas que eu vou apresentar no terceiro dia, elas fazem parte desse contexto, né? Embora eu acho que amanhã a gente vai poder falar também de como que, dentro da própria aula de história, a gente pode, não precisa ter esse curso, né? Esse momento específico para trabalhar as questões com os documentos do arquivo escolar. Né? Então, a proposta seria essa, hoje, uma discussão um pouco mais teórica, um pouco mais, não só teórica, mas também analisando o que são esses arquivos e como é que a gente parte desse lugar de tomar esses arquivos e essa documentação como potencial
para o ensino de história, e depois as atividades mais concretas amanhã, e depois as minhas experiências, os exemplos que eu tenho para dar para vocês sobre o que eu mesma realizei com os meus alunos no terceiro ciclo, que é o Fundamental 2, no Centro Pedagógico, né? Vocês têm algum comentário, alguma questão que queiram colocar sobre essa proposta, alguma dúvida, alguma ideia? Então tá, então vamos lá. Se puder passar, por favor, Evandro. Então, hoje vamos começar, pode passar os documentos, a cultura e a memória que os arquivos escolares guardam, né? É muito interessante quando a gente pensa que os arquivos escolares, eles guardam fontes de informação, guardam documentos que são muito consagrados, né? Que eles já são tradicionalmente consagrados, que são os documentos de arquivo, né? Muitos documentos escritos, né? Em sua grande maioria, né? E, não obstante essa consagração desses documentos, né? Eles são considerados, ou pelo menos eram considerados até um certo tempo, como menores, tanto no campo da história, como no próprio campo da história geral, como no próprio campo da história da educação também, né? Esses arquivos, eles sempre foram considerados secundarizados pelo fato de serem escolares, né? Era como se tinham um status menor, ou vistos como menores, assim, por estarem muito ligados a uma dinâmica administrativa da escola, né? A Sabrina está me perguntando se o conceito de cultura escolar é baseado em quê, em quem. É exatamente isso, Sabrina, que nós vamos pensar hoje, porque esse conceito de cultura escolar, ele é muito heterogêneo, ele pode ser pensado inclusive por diversos, eu até separei aqui 3 linhas para tentar pensar essa ideia de cultura escolar, mas ele não é um conceito estável, né? Ele é um conceito que ele precisa ser construído. E para a gente trabalhar os arquivos escolares da maneira como vou propor e com o potencial que eles têm para as habilidades, para os conteúdos de história, a gente precisa construir esse conceito de cultura escolar de uma maneira um pouco diferente, ou pelo menos, talvez não seja tão diferente assim, para quem reflete sobre essas questões, mas que para um senso comum não é, de forma alguma, um conceito dado, né? Então, a ideia hoje aqui é pensar justamente, inclusive, as possibilidades de pensar essa cultura escolar, né? E como é que essa construção vai embasar, sustentar muito e legitimar mesmo o trabalho do professor com o arquivo escolar, né? Mas pode passar aí, Evandro, por favor? Então, eu dizia antes que muito embora os arquivos escolares, eles guardem uma fonte de informação que é tradicionalmente consagrada, né, eles são meio secundarizados, assim, pelo fato, do ponto de vista, no campo da história, eles são considerados um pouco menores pelo fato de serem escolares, né, e daí também, talvez, terem sido relegados durante tanto tempo, né, tanto por professores, pelas instituições, enfim. Aí a gente pensa que os arquivos escolares, de uma maneira mais ampla, e de uma maneira mais estrita, na verdade, e pensando o caráter de cumprimento de uma função administrativa que eles têm dentro da escola, normalmente eles são divididos assim
nos documentos ativos, que são os documentos de uso mais corrente das secretarias administrativas, os documentos semiativos, que são de uso esporádico, né, mas que eles podem ser localizados com uma relativa facilidade, e os documentos inativos, que não possuem uso imediato pela secretaria. Muitas vezes nas escolas eles ficam esquecidos em depósitos, misturados com outras bens materiais que a escola tem, né, lixo eletrônico, ou ficam guardados em caixas completamente desorganizados sei lá, banheiros inativos, debaixo de escadas. E o fato é que esses documentos que não são de uso corrente das secretarias administrativas, eles que têm um grande potencial, tanto para pesquisa, quanto um potencial didático, pedagógico mesmo, para as nossas aulas, eles ficam bem esquecidos, né? Amanhã, já adiantando aqui, a gente vai ver como é que um dos pressupostos, assim, para a gente transformar e avaliar a potencialidade dos arquivos escolares que a gente tem nas nossas instituições, né, onde cada um de nós trabalhamos, é um pouco conhecer esses arquivos inativos, onde eles estão, né, e existem muitas experiências que mostram, muitas não, algumas, algumas experiências que mostram como é que é possível envolver a própria comunidade, os próprios estudantes na organização, ou pelo menos num processo de levantamento inicial desse acervo, né? Pode passar, por favor, Evandro. Tanto esses documentos ativos, semiativos, ou os documentos inativos, eles, como fontes de pesquisas, assim, eles já têm sido bastante utilizados, né? Ainda que em muitas instituições você não tem acervos organizados, ainda assim, muitos pesquisadores se aventuraram, assim, quando vão estudar a história de algumas instituições escolares, nesses buracos, assim, que muitas vezes eles estão guardados. Eu falo buraco porque, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também, mas a minha primeira incursão por um arquivo, que no caso é um arquivo escolar, mas é um arquivo universitário, o local onde os documentos que eu precisava, como pesquisadora, onde ele estava guardado, chamava Buraco do Paulão, sabe? Era um lugar na Faculdade de Filosofia, da UFMG, e era uma espécie de galpão, assim, no terceiro andar da faculdade. Quem conhece a Fafiche é ali próximo do departamento de comunicação, e ali tinha uma sala, assim, relativamente grande, onde eram colocados todas as cadeiras, mobiliário, carteiras quebradas, e na lateral, assim, ficavam algumas estantes com caixas completamente abarrotadas de documentos, sem nenhuma organização, nada, muito diferente do que está hoje em dia. Mas quando eu fui pesquisar, em 2010, era a minha pesquisa de doutorado, eu me senti uma Indiana Jones enfrentando esse buraco do Paulão, era assim que chamavam, né, esses documentos. E então, por isso que eu disse, ainda que muitas vezes de forma totalmente desorganizada, insalubre, totalmente inadequada para pesquisa, né? A pesquisa acaba acontecendo por um esforço individual, do esforço e sorte do pesquisador, né? Porque aí você acaba contando com a sorte mesmo para conseguir encontrar alguma coisa. Mas, então, esses documentos que são ativos e semiativos, eles estão mais organizados, né? Por causa que eles precisam, a instituição, legalmente, precisa dar conta de prestar, de oferecer esse documento quando solicitado, né? Então, que mostram a vida
escolar dos alunos, então, os históricos escolares, os registros de matrícula, boletins, a vida funcional dos professores, né? Então, esses arquivos são relativamente organizados, esses documentos são relativamente organizados dentro do arquivo, né? Mas existem documentos inativos, que são atas de reuniões, esses exemplos que eu dei aí, atas de exames finais, relatórios técnicos, essas circulares, correspondências, convites, normas e regulamentos, material administrativo e financeiro, materiais pedagógicos diversos, requerimento e avaliações de estágios, isso é muito... Quer dizer, no CP a gente tem muito isso, fotografias, esses documentos ficam meio perdidos, e são justamente esses documentos que muitas vezes vão trazer a maior riqueza e vão trazer informações mais relevantes, assim, para a gente perceber a cultura escolar dessa instituição que a gente está analisando, né? Você pode passar, Evandro, por favor? No caso do centro pedagógico, não sei se vai dar para perceber aí, nós temos documentos, a escola, ela foi fundada em 54, então a gente tem documentos que estão, dessa época, que estão totalmente desorganizados, sabe? Assim, agora que a gente está começando a tentar fazer um processo de organização desse acervo mais antigo, né? Mas aí eu coloquei para vocês, um livro de ponto, de professores, aí do lado é um livro de atas de provas de segunda época, né? Como eles chamavam, a recuperação, assim. E esse tipo de documento aí são esses que estão mais, se recentes, eles estão mais organizados. Pode passar, Evandro, por favor. Aí tem também uma ficha funcional. Aí está, por exemplo, na faculdade, porque, na verdade, eu estou trazendo esses documentos porque são aqueles com os quais eu trabalhei, porque o centro pedagógico, como é um colégio de aplicação, ao longo da sua história, ele esteve vinculado a outras unidades, né? Então, ele nasceu vinculado à Faculdade de Filosofia, que era onde estava a Faculdade de Educação, ela não era separada da Faculdade de Filosofia. Depois, quando a Faculdade de Educação se separa da Faculdade de Filosofia, o Colégio de Aplicação se vincula à Faculdade de Educação, né? Isso no CP aconteceu em 68. E depois, só quando a universidade cria uma unidade própria, no caso do UFMG, cria uma unidade própria para a educação básica e técnica e tecnológica, é que a gente passa a ter uma unidade própria, né? Passa a ter uma unidade própria. No caso do centro pedagógico, desde do início dos anos 2000, a gente constitui a Escola Básica, Técnica e Profissional da UFMG, né? Então, é o Centro Pedagógico, o Coltec e o Teatro Universitário que compõem uma unidade. Então, por isso que nesse documento aí, a referência é a Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, aí está um funcionário, que era um zelador de prédio do Colégio de Aplicação, né? Você pode passar, Evandro, por favor? Porque aí é a ficha à frente e o verso da ficha, com toda a situação funcional dele, de férias e tal. Para esse tipo de documento ganhar significado, para ele ganhar sentido, né? Tanto na pesquisa quanto dentro da sala de aula, ele vai depender das perguntas que a gente vai fazer, né? Nenhum arquivo, nenhum documento, ele tem o seu sentido garantido fora das perguntas que os historiadores, que os pesquisadores fazem para eles, né? Mas aí pode passar, Evandro, eu só trouxe esses exemplos para mostrar que esse tipo de documento, esses aí são mais antigos, no caso do CP, não estão organizados,
Mas esse tipo de documento, os mais recentes, eles possuem uma organização mais garantida, né, dentro das instituições escolares, justamente porque eles são vistos, eles seguem uma legislação que as secretarias administrativas precisam prestar conta, ter a transparência, entregar esse documento para um solicitante, né? Mas olha só, essa legislação ela vem desde a LDB, né? Que fala assim que tem um artigo específico assim que diz que cabe a cada instituição de ensino expedir os históricos escolares, as declarações de conclusão de série, diplomas, certificados de conclusão de cursos, com todas as especificações cabíveis, né? Então, quando a LDB, em 96, estabelece isso, esses arquivos administrativos, esses arquivos que precisam dar resposta imediata a quem está lá demandando, né, requerendo essas informações, eles precisam ser organizados, eles precisam começar a ter uma organização que é para além daqueles alunos que estão frequentes ali no momento, né, porque você pode chegar depois de 20 anos e requerer o seu diploma, a sua segunda via, requerer. Então, isso, as instituições, elas precisaram se organizar para ter esse documento à mão sempre que necessário, né? Mas olha só, a escola, ela passa a ser responsável por toda a documentação escolar dos estudantes, né, e por isso essa documentação começa a ser organizada, preservada, sendo garantido, o secretário precisa ter ali fácil e rápido acesso a essa documentação quando ela for solicitada, né? Mas é interessante a gente ver que essa legislação, a própria LDB, ela não aborda a questão dos documentos, ou os outros documentos que são produzidos e acumulados pelas instituições escolares, né, que são documentos corriqueiros, assim como a gente falou antes, as atas, né, os programas das disciplinas, os planos de cursos das disciplinas, as atas de reuniões pedagógicas, né? Então, esses documentos que têm um potencial enorme, eles não entraram, e talvez até por isso, eles não foram organizados da maneira como aqueles prontuários de estudantes foram organizados, né? Os projetos que foram realizados nas escolas, esses todos foram considerados, do ponto de vista administrativo, como inativos, né? E foram sendo acumulados nas instituições escolares das maneiras mais... Quando foram, né? Quando também não foram descartados sem nenhum critério também, mas foram sendo acumulados das maneiras, e ainda estão, das maneiras mais complicadas possíveis, né? Assim... Então, é interessante perceber que porque temos uma legislação específica que trata da questão da organização, da conservação dos documentos da vida estudantil, que esses documentos muito mais rapidamente foram organizados, né? Não há na LDB nenhuma menção, assim, a preservação dos documentos que, de alguma forma, tratam da própria atividade pedagógica, né? E essa ausência dessa documentação que a gente tem que lidar com ela, né? A ausência dessa legislação, aliás, que a gente precisa lidar com ela, porque muitas vezes as instituições escolares, e eu falo do meu próprio lugar, né? Depois eu tenho até não hoje, mas eu vou mostrar para vocês algumas fotos do arquivo escolar do CP,
mas ele tem uma organização para essa questão da vida dos prontuários de estudantes, é muito organizado, sabe? E agora a dificuldade de ampliar essa organização, de conseguir os mesmos recursos que foram dados à questão da organização desses prontuários estudantis, que é para cumprir a legislação, a dificuldade de trazer isso para a história da atividade pedagógica mesmo, é enorme, né? Assim, E aí, algumas legislações, elas tentam ir dando conta depois antes até, mas depois o parecer do CNE e as legislações estaduais também variam muito em relação às orientações que as secretarias estaduais de educação dão para salvaguarda dessa documentação, né? Ela é muito variada pelo Brasil todo, né? A gente tem e gera distorções também significativas, né? Porque a gente tem lugares em que, não obstante a maioria, né, a regra seja a desorganização desses arquivos e tal, mas a gente tem lugares que contam com não só com um arquivo escolar, mas um centro de memória, né, onde é capaz, o seu espaço físico é capaz de resguardar não só esses documentos escritos, mas também objetos da cultura material, né, carteiras, uniformes, agendas escolares, toda sorte de objetos também que fazem, que enriquecem, inclusive, a instituição, não só com um arquivo do ponto de vista desse mais estrito, né, do acervo, da guarda de documentos escritos, mas também de um acervo da cultura material da escola, né. Aí, pode passar, Evandro, por favor. Parece que tem uma pergunta, deixa eu ver, não consigo voltar. Evandro, você está aí? Oi, Alessandra. Eu tô com uns probleminhas aqui na internet, tô dando uns repiques, Tá. mas eu tô por aqui sim. Não, Você pediu para então passar tá, o slide? para mim travou aqui também um pouquinho, eu fiquei na dúvida. Só dizer que Um pequeno repique, mas estabilizou. A Juliana está dizendo aqui que trabalha desde os 14 anos na área de educação e recentemente ela teve a oportunidade de conhecer melhor como funciona o mundo da secretaria e teve a sorte de ser extremamente organizado. A diretora contou que sempre buscou organizar o arquivo morto, não só pela importância histórica, mas porque uma desorganização desses arquivos mortos pode causar prejuízo para ex-alunos, perder vaga em uma faculdade, etc. Na verdade, esses arquivos que tratam, eles nem são considerados, nem podem, né, ser considerados arquivos mortos ou inativos, né, porque exatamente toda essa documentação, desde a origem, desde a instalação da escola, toda a documentação que faz referência à vida escolar do estudante, ele precisa estar organizado, né, e justamente por conta disso que você está falando, sob pena de um estudante ir lá pedir a cópia desse documento, que é direito dele, e a instituição não ter como responder, né? E quem se responsabiliza quem responde legalmente pela ausência desse documento, né? Quem que precisa resguardar o arquivo as direções escolares, né? E é interessante perceber, eu não sei como é que essa questão ela passa a ser discutida a partir das leis que vão sendo
que vão começando a ter, a gente tem que pensar, né, porque às vezes a legislação também ela é de um ano e até a instituição se organizar para responder e para cumprir aquela legislação ainda demora, né? Mas as direções, elas respondem, né, a diretora responde pela guarda dessa documentação, né? Pode passar aí para mim, Evandro, fazendo favor. E aí, pensando, então, a gente falou assim, desses tipos de documentais, né? A primeira que a gente estava conversando aqui sobre quais são esses documentos que os arquivos escolares guardam, e qual que é a cultura, agora, pensando, qual que é a cultura que esses arquivos escolares guardam, né? Por isso, alguém já tinha perguntado aqui antes, é um conceito de cultura baseado em quê, né? Esse conceito de cultura escolar, ele vai ser fundamental para a gente compreender, legitimar, tornar visível esse arquivo para além da funcionalidade administrativa dele. É porque ele responde, é porque ele revela determinada cultura escolar, é que ele é preciso ser resguardado, ele precisa ser objeto de guarda, de conservação, de preservação, né? Mas não é simples, não é imediato, estável o conceito de cultura escolar. Ele não é algo, não é como nenhum outro, ele não é um conceito estável. E a gente precisa, eu acho que, para trabalhar com as potencialidades do arquivo escolar, a gente precisa ter construído de maneira consistente e teoricamente fundamentado o que a gente está falando quando a gente fala de cultura escolar, né? Eu separei aqui, baseado no... fugiu o nome dele, eu não anotei, ai, que raiva! Um autor português que trata justamente, ele trata muito de gestão, João Barroso, da Universidade de Lisboa. Que eu estava falando, porque quando a Juliana, não é? Quando a Juliana comentou isso, é interessante perceber como é que a questão do arquivo escolar, ela vira assunto da gestão escolar, né? João Barroso, que é um pesquisador português da Universidade de Lisboa, ele traz essa questão assim para do ponto de vista da gestão, da pesquisa e do que esses arquivos significam para a cultura escolar de uma instituição, né? E aí é ele que define de maneira, ele que separa de maneira ampla, mais geral, essas três formas de perceber a ideia, o conceito de cultura escolar, que é uma perspectiva mais funcionalista, com a qual a gente lidou durante muito tempo na história das instituições escolares, na história da educação, que é uma cultura escolar como a cultura, no sentido mais amplo de cultura, né, mais geral de cultura, que é produzida fora da escola, mas veiculada através da escola. Então, nesse sentido, nessa perspectiva funcionalista, não existe uma produção de sentido, de significados que é próprio da escola. A cultura escolar é aquilo que ela pega de fora e veicula dentro da sua instituição, né? Nesse texto, o Dominique Julliard ele vai falar sobre cultura escolar no geral, vocês devem conhecer o texto dele, mas depois eu vou, no final, vou fazer a bibliografia toda e posso deixar aí junto com esses slides separado para quem se interessar, mas ele fala de um conjunto de normas que definem saberes a ensinar, condutas a inculcar,
um conjunto de práticas que permitem a transmissão de saberes, a incorporação de comportamentos, normas, práticas, que vão variando segundo épocas, né, de acordo com finalidades que são ou religiosas, ou sociopolíticas, ou simplesmente de socialização, né, mas essa cultura que nessa perspectiva funcionalista, essa cultura que a escola, que a instituição escolar traz, é uma cultura que vem de fora, né, nessa definição mais normativa, assim, no sentido dessas normas e dessas práticas, assim, mais funcionalista, determinista mesmo, assim, a gente poderia dizer que as práticas, elas se limitam a ser uma consequência das normas, né? Então, se estabeleceu uma norma para a escola, que se estabeleceu de fora por causa de um contexto outro, a escola cabe responder, né? Fazer acontecer aquela norma dentro da sua instituição, né? Dentro do lugar. Né? A escola não é vista nessa perspectiva funcionalista de cultura escolar como um lugar que lê, que dá significado a essa cultura exterior, à norma exterior. Ela apenas realiza e torna prática a norma que ela recebe, né? Essa definição que muitas vezes, assim, ela é interessante, assim, a gente conhecer e saber, porque muitas vezes é essa noção que a opinião pública tem da escola, né? Que existe uma norma, existe o que é estabelecido fora da escola, e a escola cabe cumprir. Que negócio é esse de que a escola não consegue? Não, a escola tem que cumprir. Então, os professores têm as regras, os alunos têm as regras, as disciplinas, e isso que é estabelecido fora, inclusive os valores, assim, cabe à escola realizar, executar, né? É como se a escola precisasse transmitir uma cultura geral que está fora dela, que foi feita fora dela, e que ela vai passando de uma geração a outra, né, através de um processo mesmo que é de aculturação mesmo, né, e nesse sentido, assim, a cultura escolar, ela seria vista, assim, não como uma cultura, ela seria uma subcultura, na verdade, dentro dessa cultura da sociedade geral mais ampla, né? Ela tem o seu papel reduzido somente como uma transmissora, né? De uma cultura que é definida fora dela, né? E que supostamente há um consenso sobre essa cultura que é definida fora dela, né? E a função da escola seria simplesmente fazer essa mediação do que a sociedade quer com o que os seus alunos ali precisam aprender, do que eles precisam, de como eles precisam ser formados, né? Não há nessa perspectiva nenhuma hipótese dela ser uma produtora de cultura à margem da norma ou em oposição à norma, né? Ela está sempre submetida a uma cultura social que é dominante, né? E aí, em um segundo aspecto, alguns autores vão trabalhar nessa perspectiva também, que é a da cultura escolar como não a cultura escolar como sendo a veiculadora de uma cultura mais ampla, mas a cultura de uma instituição global, né? Produzida, como eu coloquei aí, produzida pela forma escolar de educação, né? Essa é uma definição
próximo ao que o Chervel conclui no seu trabalho sobre a história das disciplinas na França, num texto bastante interessante que ele publicou nos anos 90, então, que ele reconhece que, apesar de vinculada à sua tarefa de formação, então, a escola, ela tem a sua tarefa de formação, de educação, de instrução, ela tem um sistema que é autorregulado e que tem a sua autonomia, né? Mas, nessa perspectiva estruturalista, isso ainda é vista, essa certa autonomia de produção, de autorregulação que a cultura escolar produz, ela ainda é geral, né? Então, ela não é algo, digamos assim, externo, não é a cultura global que a instituição escolar simplesmente veicula. Ela possui uma cultura própria, as instituições escolares possuem uma cultura própria, autorregulável, autônoma, mas ainda presa a uma estrutura que não permite a ela ver para além dessa estrutura educacional mais ampla, né? Então, essa cultura, ela é própria da educação, da formação, da instrução, mas ela ainda está atrelada a uma estrutura mais ampla de educação, de instrução, e que ela compartilha com todas as escolas, ou pelo menos deveria compartilhar com todas as escolas, né? Por um lado, né, essa perspectiva mais estruturalista, ela põe em evidência o fato de que a instituição educativa não se limita a reproduzir uma cultura que lhe é exterior, como a funcionalista falava, mas ela produz a sua própria cultura específica, né? Alguém escreveu aqui, a Sabrina, cultura escolar também pode ser entendida como espaço escolar, a partir dessa perspectiva. Mas aí, Sabrina, o que seria o espaço escolar? Você está falando de espaço escolar, identificando o espaço como uma questão física, sim? Aí eu não entendi muito bem, porque oi, diga. Eu vou tentar perguntar, dá para me ouvir? Estou te ouvindo, sim. Porque eu estava tendo as leituras a partir de Maurice Tardif e Tardif Lessard, que eles definem espaço escolar não como a estrutura física da escola, mas toda a interação que a escola tem, e que o espaço escolar não seria a escola, entre aspas, né? A escola em si, tipo, a escola de ensino fundamental, o ensino médio, mas até a própria universidade entraria nesse conceito de espaço escolar, porque essa estrutura organizacional da escola, tipo, que da sociedade civil organizada, os seus pais, professores, eles entrariam na categoria de espaço, não espaço físico, mas espaço simbólico. E, pelo que eu estou entendendo, eu posso estar entendendo errado, né, mas a cultura escolar, essa perspectiva estruturalista, ela vê a estrutura toda da escola, como a escola está se organizando. Então, seria essa cultura escolar, a partir dessa perspectiva de cultura escolar, podia se entender também como esse espaço escolar, ou estou viajando muito? Então, eu acho que se a partir do momento que a gente considerar esse espaço escolar como sendo o lugar das relações que se estabelecem, né? Com os saberes, com as práticas, as relações docentes, a relação do professor com a sua própria profissão, a relação dos currículos, nesse sentido, assim, nesse espaço escolar que isso acontece. Mas essa perspectiva que vai trazer essas relações de que eu estou falando dentro do espaço da escola, de um espaço que é específico, é a perspectiva interacionista. Porque ainda na perspectiva estruturalista, essas relações, elas se dão dentro de uma certa homogeneidade dentro das escolas. Elas são vistas como, embora haja uma cultura educacional, instrucional própria,
que não é da cultura geral, que não é simplesmente reproduzir, veicular valores, hábitos da cultura geral. Então, a educação, a instrução, ela forma uma cultura própria. Na perspectiva estruturalista, essa cultura própria, ela ainda estrutura as relações dentro desse espaço escolar, qualquer que seja ele. Não sei se eu me fiz entender. Aqui vai colocar o espaço escolar como algo, o espaço dessas relações, e aí a gente vai chamar dessa cultura escolar como algo específico, como, olha, nós temos uma cultura mais ampla, nós temos essa cultura que é própria da escola, que faz com que haja identificação, que faz com que haja esse reconhecimento da instituição escolar, mas, dentro da perspectiva interacionista, nós temos algo que é nosso, que é de cada instituição escolar específica, né? Então, isso só vai vir com a interacionista, né? Só para voltar aqui ainda nessa perspectiva estruturalista, porque é importante a gente pensar que esse modo escolar, dentro dessa estrutura do trabalho pedagógico, ele acabou sendo, ao longo do tempo, essa perspectiva que não permitiu que cada instituição escolar tivesse a sua especificidade, que não tinha essa compreensão, né? Ele acabou representando, essa perspectiva acabou representando uma certa violência simbólica mesmo, tanto sobre os alunos quanto sobre os professores. Então, existe um modelo de aluno, existe não sei se vocês já ouviram essa palavra, até hoje, às vezes, a gente ouve em reuniões pedagógicas, assim, existe um ofício de estudante que é preciso aprender, né? Como se o estudante tivesse que ser aquele modelo, né, do ofício, que ele está ali para aprender um ofício de estudante, que é o mesmo para qualquer escola. Né, a expectativa que se tem dentro dessa perspectiva estruturalista, tanto do que é ser professor, quanto do que é ser o aluno, ela é muito violenta. Ela não tem abertura para você ser outra coisa, para outras possibilidades, né? E mais uma vez, assim, é muito importante que a gente trabalhe com essas possibilidades de leitura da cultura escolar, porque a gente, como professores que estamos dentro da instituição, que vivenciamos cotidianamente o que são as especificidades dos nossos alunos, às vezes que não é nem só dentro da nossa escola, é de uma sala para outra, né, de um estudante para outro, a gente que trabalha numa perspectiva muito mais sensível para essas diferenças, a gente precisa saber que essa não é uma perspectiva, do ponto de vista social, eu estou dizendo, político-social que eu estou dizendo, essa não é uma perspectiva do senso comum. Né? Existe uma expectativa social de que os estudantes cumpram um determinado papel, os professores cumpram um determinado papel, não cabe a eles questionar esse papel que é dado e não cabe a eles subverter esse papel que é dado, nem professores, nem estudantes, nem mesmo o papel da escola, né? Deixa eu ver se aí vamos entrar nessa perspectiva interacionista, eu já adiantei um pouco, que é dessa cultura escolar, como essa cultura organizacional de cada escola específica, que ela é resultado, aí sim, no sentido do espaço, dessas relações entre seus atores, com os outros, com os saberes, né? Essas construções, essas relações dentro das escolas específicas, elas, para serem compreendidas, para você saber
por que que a sua escola é deste jeito e não do outro? Por que que ela é assim e não como a outra? Né? É para essa cultura escolar específica que você precisa olhar. É para o passado, é para como essa cultura se construiu, é para como ela foi se solidificando ao longo do tempo. E ela não foi se solidificando ao longo do tempo por causa de normas que vieram de fora, né, exclusivamente. Ela não foi se solidificando dessa maneira ao longo do tempo porque foi imposto a ela uma determinada maneira. Ela foi se solidificando porque ela está presente num espaço que é único, com atores que são únicos, num contexto social, local, né? Que são únicos. E essas relações que ela estabelece ali são únicas. Então, essa riqueza, assim, e aí, na verdade, a partir dessa visão mais interacionista, que a gente vai compreendendo os valores dessa escola, a imagem que a comunidade onde ela está incluída faz dela, né? Os símbolos, as normas, as rotinas dessa escola, né? A gente vai percebendo não por algo que está fora dela, mas é das relações que constituem aí sim aquele espaço escolar, né? E que ela conserva, e que ela vai conservando ao longo do tempo, né? Esse João Barroso, que é esse pesquisador português que eu falei para vocês, ele até dá um nome diferente, sabe? Para não confundir as perspectivas funcionalistas e estruturalistas da cultura escolar com a interacionista, ele chega a falar que é uma cultura de escola, e não a cultura escolar, né? Para tentar remeter, e aí eu estou lendo aqui as palavras dele, que essa ideia de cultura de escola remete para a existência em cada escola de um conjunto de fatores organizacionais e processos sociais específicos que relativizam a cultura escolar enquanto uma expressão sui generis, assim, dos valores, hábitos, comportamentos transmitidos pela forma escolar de educação a partir de determinações exteriores, né? Então, por isso que ele fala dessa cultura de escola, que é uma expressão que ele identifica com uma certa maleabilidade organizativa que as escolas possuem e que resulta dessas relações, dos jogos, dos atores, das estratégias políticas, inclusive, que acontecem no interior das instituições escolares, né? Por isso que ele conclui dizendo que se a gente quer falar de cultura escolar, a gente não pode ficar pelo nível macro do sistema, ou no nível formal, legal, né? A gente tem que ir para o interior das escolas concretas, principalmente através dos estudos de caráter monográfico, os estudos de caráter daquela instituição específica, né? Para detectar suas especificidades, o campo de determinação que resulta das práticas de seus autores, né? Então, nessa perspectiva, por isso que ela está aí, a perspectiva interacionista. Por que eu estou tratando disso aqui? Porque é a partir daí, é a partir dessa perspectiva que o trabalho com arquivo escolar vai fazer sentido. Porque você não vai buscar no arquivo escolar algo que está exterior à escola, né? No arquivo escolar vai estar justamente os documentos, o núcleo duro, digamos assim, essa é uma expressão que é uma autora portuguesa também, a Maria João Mogarro, que trabalha muito, que tem muitos textos sobre arquivo escolar, que ela fala que é nesse arquivo que a gente vai encontrar os fazeres ordinários da escola, né? Mas para a gente prestar atenção nesses fazeres ordinários, foi preciso que tivesse uma renovação
do nosso olhar de pesquisador, de professor, para e também, para além disso, uma abertura maior teórico-metodológica para poder incorporar as informações que esses documentos, que esses arquivos carregam, né? E é por isso que o arquivo, o lugar do arquivo escolar na instituição, ele acaba criando, é o que ela diz também, uma espécie de microcosmos, né? Organizacional, microcosmos de funcionamento daquela ambiência, daquele espaço específico, não obstante as normas, o currículo, não obstante as censuras, as expectativas sociais, o senso comum, né? Essas escolas criam uma cultura que é própria delas e que tem a ver com esse ambiente, que tem a ver com esses atores que a constituem, né? Antes de falar, eu estou fazendo suspense, vou deixar para amanhã, né? Mas eu queria falar amanhã a questão de como trabalhar isso do ponto de vista do professor, das atividades e tal, nesses documentos de arquivo. Eu queria trazer um exemplo que é da minha experiência, assim, sem querer ser muito cabotina, sem querer ser muito... como chamam essas pessoas que só falam, que estão ali só no seu próprio umbigo, não é isso? Mas é porque é a experiência que eu tenho que é a minha própria, né, como pesquisadora e como pesquisadora dentro desses arquivos. E por isso, passa para mim, Evandro, por favor. Queria trazer 2 exemplos dessa leitura específica de cultura escolar como possibilidade de pesquisa. A primeira vez que eu me dei conta dessa dinâmica foi dentro do, como acho que foi a Juliana que comentou também, que não é porque se assemelha, né? O arquivo universitário, o arquivo das faculdades, o arquivo das instituições de educação no geral, a gente, quando fala de arquivo escolar, a gente está falando deles também. Então, naquela minha primeira experiência que eu contei para vocês, quando eu entrei no buraco do Paulão, lá na Faculdade de Filosofia aqui da UFMG, foi para pesquisar a institucionalização dos cursos de história. Eu fazia uma pesquisa sobre esse autor que está aí, que eu coloquei aí a capa do livro para vocês, que é o Francisco Iglesias. O Francisco Iglesias, ele foi um professor da UFMG, da Faculdade de Economia, e ele era um professor que dava aula de História Econômica. E o que me chamava atenção na trajetória do Francisco Iglesias é que ele se formou na 2ª turma do curso de História da UFMG, né, que na época era UMG. Então, eu me interessei pela trajetória intelectual desse historiador, professor da Faculdade de Economia, e fui atrás da formação dele. E aí fui pensar como é que era o curso de História na época em que ele estudava, né? O que é que ele estudava, o que é que ele lia. E ele se formou no início dos anos 40, ele é da primeira turma, então ele se formou no início dos anos 40, e havia na bibliografia sobre história da historiografia, no geral, que nessa época, ainda, mesmo na USP, mesmo na Universidade do Brasil, a ideia mais geral que se tinha é que nos cursos de história que estavam começando nesse momento, a perspectiva ainda era muito positivista, metódica. Os autores que se liam eram autores muito ainda veiculados à escola metódica,
né? E que não havia leitura dos ensaístas, que não havia leitura dos clássicos, daquela tríade clássica, que se tornou clássica depois, né, de Sérgio Buarque, Gilberto Freire, Caio Prado, que ainda era tudo muito... Eram essas duas leituras mais amplas. Tudo muito século XIX ainda, mesmo no início dos anos 40, e sem nenhuma pesquisa histórica. Eu tinha essa visão quando fui me colocar lá como a Indiana Jones do buraco do Paulão. E aí, como eu falei para vocês, não tinha organização, não tinha nenhum instrumento de pesquisa, nada, e era interessante porque quando eu olhava, as caixas estavam todas numeradas, todas, mesmo as que estavam caindo aos pedaços, cheio de papel, documento, mas tudo numerado. E eu falei com a funcionária, né? Ô Solange, as caixas estão numeradas, se elas estão numeradas, deve ter um instrumento da pesquisa aí, deve ter um papel que diga que nessa caixa tem isso, tem isso, tem isso e tal. Ela falou, pois é, tinha, mas não tem mais, se perdeu. E eu fui abrindo caixa por caixa, naquele ambiente insalubre, e fui encontrando, por exemplo, provas que o Francisco Iglesias fez, né, enquanto aluno da universidade, enquanto ainda cursando o curso de História. Encontrei como é que chama aquilo? Os programas do curso dos professores, aí a gente sabia pela data, né, pelos professores do ano, qual matéria dava, que matéria que ele cursou, então eu sabia com qual professor, aí eu encontrei o programa de curso desse professor, aí eu encontrei o diário, onde esse professor anotava a matéria lecionada, e aí com o cruzamento dessas informações, olha só, que não estavam organizadas, eu poderia não ter encontrado, mas só para dizer para vocês como é que essa questão do arquivo foi importante, né, e de como é que perceber qual que era a lógica interna dessa instituição, me fez ver algo muito diferente do que era a história da historiografia, o que a história da historiografia estava me dizendo que era o geral dos cursos de história nesse momento, porque eu fui vendo que havia, sim, leituras dos clássicos, daquela tríade clássica da década de 30. Havia, sim, nos programas de História do Brasil, tinha lá indicado Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, havia uma perspectiva, e autores franceses, já muito próximo dos Anália, então havia uma perspectiva que não era aquela da perspectiva positivista somente, sabe? Você pode dizer, mas pode ser que na matéria lecionada, quando você bota lá, né, a gente no nosso diário lá de professor, bota matéria lecionada, resume lá qualquer coisa. Pode ser que não tenha sido aquilo que tenha sido dado, por isso a importância de cruzar essas informações, né, o que ele colocou lá com o programa de curso, com o que está sendo cobrado na prova, que ele fez, que a turma fez. Então, e dava para perceber pelas questões da prova, por exemplo, que não eram questões de conteudistas, eram questões reflexivas mesmo, assim, né? Só pude perceber essas nuances porque me inseri dentro de uma cultura escolar ali, dentro de um arquivo de documentos que me permitiram ver que, embora, no geral, a leitura que se fazia fosse essa, né, mais conservadora e tal, tinha nuances ali naquela instituição, nesse lugar, que mostrava que ali a realidade, não que ela fosse completamente diferente ou super, mas que havia indícios ali de mudanças significativas dentro da história da historiografia, né? E aí, por isso que eu trouxe, e aí, no caso da trajetória do Francisco Iglesias, mostra isso, e depois, nesse livro da Marieta de Moraes Ferreira, a Universidade e o Ensino de História, são vários, é um livro organizado por ela, com várias
vários capítulos. Num deles eu falo sobre o curso de História, também por causa dessa incursão minha com esses documentos, né? Eu trabalho com o curso de História na UFMG, mas outros trabalhos também, como da... esqueci o nome, eu sou assim, esqueço os nomes, mas que trabalha com a Ariana. A Ariana, que trabalha com o curso de História da USP, enfim. A gente vai vendo que entrar dentro desse acervo, entrar dentro da dinâmica específica dessas instituições, altera a nossa perspectiva sobre o que elas são, né? E aí, eu vou terminar, vou querer deixar um tempo aqui. Ariana Costa, a Sabrina me lembrou aqui, isso mesmo. Você pode passar, fazendo favor, Evandro? Que eu já vendi meu jabá aqui, já puxei o peixe para mim aqui nessa questão das possibilidades de pesquisa. Então, nós já falamos, olha, sobre os documentos que esses arquivos escolares guardam, sobre a cultura escolar, e aí sobre a questão da memória, que esses arquivos escolares guardam, né? E que é muito importante e tem uma relação muito grande com a relação da própria identidade escolar, né? Assim, a gente sabe que quando a gente fala de memória, né, a gente está falando dessa organização, de uma memória que é organizada em função de preocupações, de demandas que são de cada presente, né? Então, assim, quando o que a gente esquece ou o que a gente lembra, ou no caso dos arquivos, o que a gente guarda, o que a gente elimina, descarta, é muito resultado dessas flutuações que acontecem no momento em que a memória é articulada, né? Esse conjunto de características, assim, a gente precisa considerar eles quando a gente vai problematizar a neutralidade, a espontaneidade daquilo que é guardado ou é descartado dentro do arquivo, né? Mas a gente só consegue fazer isso, na verdade, tomando esse arquivo como objeto, né? Tomando ele como objeto de pesquisa, objeto de problematização, né? E aí, a partir desse lugar de cruzamento, né, de dados, então, quais os documentos, como é que a gente faz a análise dos documentos de um arquivo escolar, fazendo a correlação entre diversas informações dentro e fora da escola, de forma que a gente possa avaliar, isso é uma coisa que a Maria João Mogarro trabalha para a realidade portuguesa, um índice que ela chama de um índice de coerência lógica interna dentro de um arquivo escolar, né, dentro de um fundo arquivístico, e o papel que ele pode ter, o potencial dele para a compreensão dessa organização e do funcionamento da instituição escolar, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Assim? Em que medida que os processos de guarda e descarte, em que medida que o que essas instituições estão lembrando ou esquecendo, em que medida que isso vai construindo a cultura escolar, que vai ser o nosso objeto de investigação, em que medida que isso vai se constituindo a memória dessa instituição, né? Em que medida que há uma coerência e uma lógica entre essas duas coisas, né? Por isso que é interessante a gente pensar
não dá para pensar separado, né, na verdade, porque nós vamos, a questão da gente pensar a memória que os arquivos guardam, a gente só consegue estabelecer mediante a análise, esse debruçar sobre um arquivo específico, né? Isso não existe a priori. A gente não sabe a priori o que ele está guardando ali. A gente não sabe a priori se esses documentos estão construindo uma identidade para essa instituição, né? Que seja autêntica, digamos assim. Mas também isso seria, talvez, esperar demais, assim, né? Mas, então, de uma forma ou outra, eles ajudam a construir essa visão que a escola tem dela mesma, que ela tem do seu passado, da memória, da sua memória educativa, né? Como está aí, da relação da escola com a comunidade, a consolidação de uma identidade social a partir da escola, né? No título desse minicurso, né, que está lá a materialidade da memória, que os arquivos, a materialidade da memória, né, e no caso aqui, essa materialidade que os arquivos escolares guardam, a gente pensar sobre isso é fundamental para combater esse desconhecimento generalizado que a gente tem do que é a realidade escolar, né, e do que são as práticas educativas que a escola promove, né? Por isso que eu coloquei aí, porque é desse desconhecimento, esse desconhecimento tem levado a escola e os professores a serem alvos preferenciais de ações jurídicas e políticas públicas incompatíveis com os objetivos educativos, né, assim. Então, a gente tem, numa perspectiva, já trabalhamos tanto do ensino de história, como para quem percebe a própria lógica de gestão, de funcionamento escolar, nós valorizamos e somos sensíveis a toda essa cultura escolar que é específica, e, no entanto, a gente tem que lidar com demandas sociais que são gerais, com parâmetros de avaliação que são gerais, né? Com normas que são gerais, né? Então, respondendo a pergunta ali sobre a inicial que eu fiz, sobre por que trabalhar, né? Por que dedicar tempo, por que dedicar esforço para trabalhar, para trazer luz para os arquivos escolares? Porque talvez, essa é uma hipótese, talvez seja daí, talvez seja dessa percepção da escola na sua singularidade que a gente vai conseguir modificando aos poucos essa percepção do senso comum. E daí é tão importante, e amanhã a gente vai falar sobre isso, por isso é tão importante fazer com que essa memória que os arquivos guardam, fazer com que essa riqueza dessa documentação que eles têm, com todo esse potencial, eles venham à luz, ainda que os arquivos não estejam organizados. Porque é a partir desse trazer à luz esses documentos, ainda que seja ali pensando o que é possível encontrar, que a gente consegue sensibilizar a comunidade escolar para a importância deles, para ter práticas e ações para a conservação deles. E aí, muitas vezes, né, essa é uma estratégia muito legítima, que é a partir do nosso trabalho enquanto professor, mostrando que nós conseguimos ensinar história a partir desses documentos, que nós conseguimos, vamos dizer, inclusive, contemplar muitas das prescrições lá da BNCC para a história, a partir do trabalho com esses documentos, é que a gente vai ajudando a nossa escola
a nossa instituição escolar a mostrar a sua identidade, né, a mostrar a sua história, para poder perceber, construir que essa identidade, essa história, não é igual às outras, que ela é uma instituição específica, que ela tem demandas que são específicas, né, que por mais que a gente cumpra um papel que é comum a todas as escolas, as instituições, nós temos nossos limites, nossas potencialidades, porque cada escola ela é única, né? E eu acho que o trabalho com arquivo escolar, ele tem um potencial muito grande para a gente relativizar e mostrar essas especificidades da história da instituição que a gente trabalha, né? E fazer isso com os estudantes, fazer... Amanhã a gente vai ver vários exemplos, que é de exposição, ou de cuidado com o próprio arquivo, ou de trabalhos, enfim. Amanhã a gente vai ver as possibilidades, mas do quanto isso é importante para a gente tentar pensar numa cultura escolar que seja menos normativa, não é? Que a gente não é uma simples resposta, nós não temos uma função, normas gerais a seguir. Temos também, mas a gente é o resultado dessa instituição que a gente trabalha e estuda, né? Eu queria ver algumas perguntas aí, a gente ainda tem quase 20 e poucos minutos. Se vocês quiserem perguntar, comentar, falar da experiência de vocês, por áudio ou por chat. Vamos tentar fazer desses minutinhos aí. Oi, Alessandra. Posso encerrar rapidinho, Ana? Posso encerrar a apresentação, Alessandra? Pode, claro, fica à vontade, viu? Tá bem, obrigado. Tá. Ei, Ana. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu tinha uma dúvida, sim. Eu estou agora na labuta aí para tentar escrever um projeto de mestrado. E a ideia seria trabalhar com arquivos escolares, especificamente com o arquivo do Colégio Pedro II. A minha ideia é falar sobre os conceitos de evolução ou evolucionismo no ensino de história natural no Brasil no início do século XX. Aí entraria mais na linha de história da ciência e da técnica. Só que eu estou com um pouco de medo, porque eu nunca trabalhei com essas fontes, de cair nessa perspectiva funcionalista ou estruturalista de pensar o conceito meio que só como uma transposição assim, de um conceito que pré-existe na teoria das ideias, né, assim, no âmbito da produção do conhecimento científico, e que aparecesse na escola, tipo, meio que estático. Estou com um pouco de medo de cair nessa abordagem ou ficar muito presa só nas fontes de livros didáticos, assim, como eles aparecem nos livros didáticos. E aí eu queria te perguntar se você tem alguma sugestão de como abordar as fontes dos arquivos e as potencialidades que elas poderiam ter para pensar o conceito nessa faceta da transformação e como ele é apropriado e reconstruído e etc. Obrigada. Ô, Ana, você sabe que quando eu entrei no CP em 2014, quando a gente entra, né? Aí você tem que fazer lá o seu projeto de pesquisa, que é do estágio probatório, né? Não obstante ser uma escola, assim como o Pedro II, né? Uma escola de ensino fundamental, as nossas funções são como a de qualquer professor da universidade, né? Então, tem que fazer pesquisa, extensão, administração, etc. E aí, quando eu entrei, eu caí na bobagem de fazer um projeto de pesquisa que era sobre o ensino de história. Como é que se dava, também muito parecido com essa perspectiva sua, porque eu via lá aquele monte, aquela papelada, sabia que são 2 salas de papelada do CP,
de arquivos e tal, eu falei assim, não, alguma coisa eu vou encontrar aqui, né, que me faça ter justamente essa perspectiva que não é só a normativa, que me faça ver como que aquele ambiente ali, como é que aquela escola lidou com essa questão específica, né. E aí, fiz isso rapidamente, o projeto, e quando fui executar, quando fui para a pesquisa em si, aí que eu caí na real sobre o que era o arquivo escolar, né? Porque ele não me trazia nada de material, o do CP, pelo menos, de material pedagógico, que mostrasse essa história pedagógica da escola, né? E aí eu tive que mudar tudo, então, assim, para poder. Então, acho que, embora isso não te impeça de fazer o projeto, assim, mas talvez a primeira coisa seja, eu não sei se o arquivo do Pedro II, ele tem já alguns instrumentos de pesquisa, de ver o inventário do que esse arquivo guarda, ver o tipo de documento que você vai encontrar lá. Você sabe se é possível, se ele tem esses instrumentos de pesquisa já elaborados? E parece que a Ana deu uma travada. Porque aí, nesse caso, você ouviu, Ana? Ele mostra o tipo de documento, mas... Voltou, pode continuar. Ouvi sim. Eu acho que só eu. Ana, você está aí? Acho que ela caiu, né? Acho que ela caiu agora. Bom, eu ia, não sei, Ana, você está ouvindo ou não? Não. Eu estou ouvindo sim, eu não sei se você está me escutando, porque a minha internet está muito... Ah, tá. Não, ó, eu não te ouvi as últimas coisas que você falou, mas eu estava te dizendo, né, que eu não sei se o, se o arquivo lá tem algum instrumento de pesquisa que possa te mostrar se ele tem lá os programas de curso, se ele tem os diários, se isso está organizado, se ele tem caderno de turma, deixa eu ver, diz que tem à disposição do tipo de documento que existe, mas não dá para acessar. Então, mas por essa tipologia você já conseguiria ter uma ideia, né? Se tem, por exemplo, diário provavelmente tem, aí você consegue ver a matéria lecionada, se tem provas. Só lembrando que por que é difícil? Por que a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque esses não são documentos esses são documentos descartáveis pela tabela de temporalidade, quando a gente vai pensar a tabela de temporalidade do arquivo do ponto de vista administrativo, né? Então, até diário, ele tem lá um tempo que você depois descarta, né? Quando a instituição mantém, não sei se são 20 anos, nem é muito tempo, não, e que você pode descartar os diários, né? Mas quando a instituição mantém, é uma sorte, no final das contas, porque ela pode descartar. Então, por isso que é legal ver se na concepção desse arquivo lá, se ele está um arquivo que é só para cumprir a função administrativa mesmo da escola, ou se ele já avançou um pouco e está tratando, né, conservando a documentação com fins de pesquisa, com fins de memória para a própria história da instituição, né? Eu não acho que é um impeditivo para você fazer o projeto usando hipóteses mas eu acho que valeria, essa hipótese que você falou, mas eu acho que valeria a pena dar uma consultada, dar uma olhada no tipo de documento que ele guarda, se você vai encontrar provas, se você vai encontrar material só administrativo ou também pedagógico. É mais nesse sentido.
Que mais, gente? Não, depois. Amanhã a gente conversa sobre essas outras coisas. Quero ouvir mais vocês aí. Se alguém tem mais alguma pergunta ou comentário. Boa noite. Enchi o saco do chat. Meu nome é Sabrina, né? Eu estou fazendo mestrado em História e Espaço na UFRN. E a minha pesquisa é a Lei 10.639/03 e a universidade, a formação de professores de História e as relações raciais. E o que me chamou a atenção para o curso foi justamente como tratar os documentos da escola como fonte. Porque as minhas fontes são os projetos políticos e pedagógicos dos cursos de licenciatura em História aqui no Rio Grande do Norte. E eu só um detalhe, eu lembrei de Ariana Costa, não foi por coincidência, foi porque ela é professora aqui. Aí eu já sabia que era ela. E eu achei muito interessante essas perspectivas, inclusive de cultura escolar, que eu não tinha ainda muito contato. Por isso que eu perguntei sobre isso como espaço também. Porque, como é uma história de espaço, a gente tem que encaixar espaço em algum momento na nossa pesquisa. Não é uma pergunta, mas um depoimento que achei muito proveitoso nesse primeiro momento do curso. Foram coisas que eu não tinha tido contato ainda, apesar de já estar no mestrado. E eu achei a discussão muito rica, principalmente porque a minha dúvida sobre isso, escolar e espaço escolar, ela foi respondida. Então, estou muito ansiosa para amanhã também, sobre as perspectivas de pesquisa, porque eu já querendo pensar no projeto de doutorado, que eu tenho que submeter em dezembro. Então, já estou assim, ansiosa, mas foi muito bom essa experiência nesse primeiro momento. Ô, Sabrina, que bom, eu fico feliz de você ter gostado. O tema da sua pesquisa é semelhante ao de um colega meu, professor de História também do Centro Pedagógico, que é justamente sobre a lei e justamente como que, dentro do Centro Pedagógico, essas discussões étnico-raciais e tal foram sendo trabalhadas. E é interessante porque aí também foi mais um exemplo de um pesquisador que fez o projeto também dele, e aí ele vai ao acervo, ao arquivo da escola e não encontra a documentação que ele precisava. E aí ele começa a fazer o seu próprio acervo para dar conta da sua pesquisa. Né? Então, ele vai, claro, fazer também as entrevistas orais, mas não só isso, ir atrás de professores antigos que se tem algum material, um caderno, se foi feita uma feira, se tem um folder, se tem alguma coisa, um evento do Dia da Consciência Negra, e ele foi tendo que constituir o seu próprio acervo mediante o contato com os professores mais antigos para tentar reunir essa documentação, né? Isso também é um processo interessante dentro das instituições, mas aí eu falo especialmente das instituições né, onde a gente está fazendo pesquisa, né, porque você consegue, ao mesmo tempo, você vai produzindo a sua própria documentação, né, seja os relatos, quanto reunindo esses documentos que você vai conseguindo a partir desses contatos, das entrevistas que você vai fazendo, aí consegue um caderno, aí consegue um folder de um evento que teve, aí consegue um projeto de ensino sobre esse tema, que foi, enfim... foi bem, ele ainda está em processo, o nome dele é Júlio, professor do CP, depois não sei se ele já chegou a publicar os resultados, mas talvez pode ser, de alguma maneira, ter algum proveito aí. A Juliana está perguntando se o surgimento da BNCC pode mudar o estudo da história pedagógica das escolas, ou isso cai em uma perspectiva estruturalista? Juliana, é difícil, né? Porque, na verdade, quando você tem essa... É difícil, e aí eu vou falar de dentro, porque estou sempre assim, né? Falando da minha própria experiência e
uma escola que me dá muita liberdade, né? De uma escola que me como docente, eu tenho muita liberdade na construção do meu programa, na construção da forma como eu uso ou não uso o livro didático, da forma como eu contemplo ou não contemplo tudo da BNCC, como eu, enfim. Mas considerando que é um documento, né, prescritivo, eu não acho que tem, eu não acho que isso altera o estudo dessa história pedagógica, não, assim, porque não sei, eu acho que não, porque é mais um documento normativo exterior, cujo resultado em sala de aula, o que efetivamente vai ser feito com essas prescrições, o que ainda vai precisar ser pesquisado, né? Assim, ainda vai precisar ser analisado dentro dessa cultura escolar, né? Então, você tem a norma, no caso, você tem essa base e você tem o que é realizado de fato, né? Você tem o programa do professor que vai lá prever tudo isso aí, o que está na BNCC, e que você tem o que é realizado de fato, né? E essas coisas, o que é feito de fato dentro da sala de aula, o que é realizado, as discussões que são feitas, a forma como é abordado, você ainda vai precisar de outros mecanismos, outros documentos para ver depois como que isso foi dado, né? Como que isso foi trabalhado. Não sei se eu respondi, mas acho que é isso. Valeu, Juliana. O que mais, gente? Mais uma pergunta? Mais alguém? Bom, eu espero que... Tem mais alguém, gente? Não? Bom, espero que vocês continuem aqui comigo amanhã. Amanhã a gente vai falar um pouco dessas coisas mais na prática, né? Assim, ver as possibilidades de ação dentro da escola, a importância desses arquivos para o ensino de história, para as atividades transversais que podem ser feitas. E o mais importante, assim, é porque às vezes a gente fala dessas possibilidades e enfatiza as potencialidades, mas os limites, eles são muito grandes, né? Assim, essa coisa que a gente está falando da organização, da ausência de instrumentos de pesquisa. Então, assim, não obstante as dificuldades, os limites, que a gente vai falar deles também, existem possibilidades, e muitas dessas possibilidades, elas foram pensadas justamente para, como eu disse antes, trazer luz para a existência de arquivo. Tem escola que tem professores assim que nem sabem da existência dos arquivos, onde que fica dentro das suas escolas. Então é importante que, de alguma forma, ainda que esses acervos estejam desorganizados, a importância de mostrar para a comunidade escolar, para os próprios alunos, que esses locais existem, que eles são importantes para a conservação e que tipo de atividades a gente pode fazer junto com os nossos alunos para conseguir dar essa luz, trazer essa luz para esses acervos, né? Mais nesse sentido, assim. E aí, a partir de, né, quando a comunidade sabe, olha, foi feito isso aqui com os documentos que existem, que são da própria escola, né? Você passa
a trazer um pouco de relevância para essa documentação, pelo menos para que as pessoas saibam da existência desses documentos, né, desse acervo, assim. Então, a gente vai pensar nesse sentido, assim. Tá? Alessandra, eu posso dar uns recados finais antes da gente encerrar? Claro. Ah, tá bem. A Ana tá falando que não vai estar amanhã, mas está na quarta. Tá bom, Ana. Obrigada pela presença hoje, viu, gente? Vai ficar gravado aqui para quem não puder participar amanhã ou de repente na quarta-feira, a gente vai ter gravados os encontros. E antes da gente encerrar, eu gostaria de dar alguns recados. Eu gostaria de pedir desculpas pela internet, eu tive um pequeno repique aqui e eu acabei ficando fora do ar por uns instantes, mas tudo foi estabilizado, tudo correu bem. Um outro recado é sobre as inscrições para o EFIS. Para quem puder participar presencialmente do nosso evento, hoje é o último dia de inscrições para a distribuição dos kits. As inscrições vão continuar até o dia do evento, mas para a distribuição dos kits hoje é o último dia. E os kits consistem em uma eco bag, um caderno e uma caneta. Além disso, eu gostaria de falar das inscrições para monitoria também. Eu acho que da UFMG é só a Ana que está aqui. Eu não sei se tem mais alguém da UFMG aqui no encontro. Que a gente está com as monitorias abertas para auxiliar no evento. Além disso, a gente também tem um recado sobre os valores para quem for participar presencialmente conosco. Para ouvinte, o valor é R$15 e para participante de minicurso o valor é R$20. Eu acho que é isso. Eu também gostaria de pedir para o pessoal seguir a gente no Instagram, que é @efisufmg. E eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eu espero que quem consiga, esteja conosco amanhã novamente. Gostaria de agradecer a professora Alessandra pela aula, pelo minicurso, pela presença aqui hoje e nos próximos dias. Espero que a gente continue juntos pelo restante da semana. Muito obrigado. Tá, obrigada, Evandro. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Boa noite.